Agora nós vamos fazer um esquema um pouquinho diferente das outras duas operações em relação ao diagrama de Venn e as propriedades. Eu vou apresentar as propriedades e a maneira como nós vamos fazer para enxergar a propriedade é utilizar o diagrama de Venn. Vocês vão ver que fica bem visual e fica fácil de entender, ainda que sem necessariamente uma demonstração matemática formal, que não é o nosso principal objetivo aqui. Então, começando por um desenho, a propriedade 1 vai ser a seguinte. Vamos escolher a situação onde eu tenha um conjunto A e dentro do conjunto A eu tenha um conjunto B. Quando eu tenho uma situação como essa, imagina que eu queira estudar qual seria B menos A. Quais são todos os elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A? Ora, naturalmente, isso aqui é igual a o vazio. Ou seja, significa que se eu estou querendo encontrar B menos A conclusão, e o resultado for vazio, a conclusão é que o B tem que estar contido em A. Da mesma forma, se o B está contido em A, a conclusão é que a diferença entre eles só pode ser conjunto vazio. E essa é a nossa primeira propriedade. B menos A é igual a vazio, se e somente se B está contido em A. Então, B está contido em A, a diferença de B menos A é vazio. Se a diferença de B menos A é vazio, então B está contido em A. Cuidado porque a região A menos B não é vazia. Aí sim eu tenho como se fosse a rosquinha Donuts aqui, certo? É essa região em volta do meu conjunto B, mas que está dentro do meu conjunto A. Bom, um segundo desenho possível seria o desenho onde eu tenho o A e totalmente fora do A eu tenho um conjunto B. Nesse caso, o que nós observamos de cara? Que a intersecção entre A e B é igual ao conjunto vazio. Nesse caso, o que automaticamente eu posso concluir? Que A menos B vai ser o próprio A. Tá legal? Então, A menos B vai ser esta região que nós estamos marcando aqui, que é basicamente o nosso conjunto A completinho. Da mesma forma, se A menos B, se a diferença entre A e B é o próprio conjunto A, isso significa que o conjunto pertence ao A e entre todos os x que não pertencem a B não tem ninguém, porque o resultado foi o próprio A. Logo, a conclusão é de que a intersecção entre eles só pode ser vazia. Então, também vou utilizar o se e somente se. Vale para a ida e vale para a volta, e com isso nós temos a segunda propriedade da diferença. Bom, a terceira propriedade, ela se trata de um desenho como esse que a gente fez, né? Vamos fazer aqui primeiro o desenho A, intersecção com B, e nós vamos fazer um outro desenho que vai ser parecido com esse. Aliás, na verdade é o mesmo desenho, mas ele vai servir para analisar duas situações diferentes. Primeiro de tudo, vale notar que A e B, nesse caso, são conjuntos diferentes. Então, a primeira coisa aqui é o A é diferente de B, certo? Por que eu sei que é diferente? Porque tem elementos em B que não estão em A, e isso não condiz com a definição de igualdade que a gente estabeleceu na aula anterior. Muito bem. Sabendo que o A é diferente de B, então agora nós vamos calcular quem é A menos B. Então, o A menos B é esta região aqui. Ok? Por outro lado, quem seria B menos A? B menos A seria esta região marcada em rosa aqui. Ora, claramente a região marcada em vermelho é diferente da marcada em rosa. Ok? Então, nós concluímos que se o A é diferente de B, A menos B tem que ser diferente de B menos A, certo? Automaticamente eu também percebo que se a diferença de A menos B, se A menos B vai ser diferente de B menos A, automaticamente eu concluo que esses conjuntos só podem ser diferentes. Se A menos B for igual a B menos A, então esses dois conjuntos são o mesmo. Então, só para ficar mais claro aí, como as cores ficaram um pouco parecidas, né? Aqui eu tenho o conjunto A menos B, marcado em vermelho. Aqui em rosa eu tenho o conjunto B menos A. Beleza, gente? Então, nós definimos as três
principais operações, união, interseção e diferença, ok? Ainda tem mais alguns detalhezinhos para a gente ajustar, que é na nossa próxima operação.